E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Uma grande honra estar aqui compartilhando um pouco da minha profissão, da minha experiência clínica. Hoje são 20 anos em atendimento clínico, com algumas diferentes travessias aí na vida, experimentando diferentes abordagens. Hoje eu sou um psicólogo existencial humanista, mas com uma base caminhando para uma psicologia mais integrativa, que a gente chama hoje, que é uma psicologia que ela está mais aberta a conversar com as técnicas das diferentes abordagens e acredita que, exatamente por o ser humano ser único, não há de se ter uma única abordagem desse ser humano. Esse ser humano, ele pode ser mais prático, mais pragmático, ele pode ser mais sensível, e mais reflexivo. Ele pode querer investigar suas questões de traumas e de passado, em relação com os pais. Ele pode estar pensando muito no futuro, na ansiedade, enfim. Seres humanos são muito diferentes e únicos. Então essa abordagem ela endereça uma psicologia para cada sujeito, né? Eu estou usando a palavra sujeito aqui porque eu sei que a Mari vai gostar. E obrigado, Mari, pelo privilégio de poder participar aí desse trabalho também. E obrigado aos os amigos aí, futuros colegas de profissão, que fizeram esse convite. Então, eu vou contar um pouco da minha jornada profissional e vou estar respondendo aqui as perguntas de vocês. Já adianto que vou responder de maneira espontânea, então, assim, vai ser tudo muito leve aqui, não tem nada planejado, eu estou aqui com as questões e vou estar lendo aqui e trocando ideia com vocês. Eu prefiro que seja assim para ver o que surge. Até, quem sabe, possa eu mesmo me surpreender nisso, certo? E aí eu vou falando um pouco da faculdade, da formação, início da clínica e posteriormente até chegar hoje, onde vocês estão vendo aqui. Esse é um lugar que eu atendo, que eu produzo vídeos, conteúdos para a internet, e que consequentemente traz para mim novos clientes, e é assim que acontece. Desse lugar aqui, desde a pandemia eu só atendo de maneira remota, digital. Eu tenho tido o privilégio de fazer isso, já morei em algumas casas de lá para cá e sempre separo um espaço como esse para poder ter o máximo de excelência aí nos atendimentos, tá bom? Vamos lá. A primeira questão aqui, né, apresentar sobre a formação como psicólogo clínico. Ok, bom, são 20 anos de carreira, e eu começo na psicanálise, eu faço análise. Na minha formação na psicologia e na Unicor, foi muito privilegiado a psicanálise, tive grandes mestres como o Silvio Memento, psicanalista de Varginha, e também da área de comportamental. Então eu tive uma base muito sólida comportamental e em psicanálise. Havia inclusive um laboratório aí na faculdade funcionando, a gente condicionava os ratinhos em comportamental. Era muito bacana essa experiência de laboratório que acontecia no primeiro ano. Mas a psicanálise ela me ganhou, né? Porque ela trabalha nas questões que, no meu entendimento, naquele momento, e não sinto que tenha mudado tanto de lá para cá, questões mais profundas, questões mais humanas, questões de uma psicologia que para mim faz mais sentido, que é menos óbvia, que é menos palpável. Então eu sempre gostei da subjetividade humana em contraste com essa coisa um pouco mais técnica da abordagem do behaviorismo, né? Então, na minha época, era ou psicanálise ou comportamental. Eu tive um pouquíssimo de junguiana, que eu acho que se eu tivesse tido uma boa base junguiana, eu acho que eu teria caminhado para lá. Depois eu estudei, já falo sobre isso. E existencial humanista, quase nada. Então, essa foi a minha formação. E aí, fazendo análise no tempo da faculdade, né? E tudo com Silvio Memento, eu acabei me fixando na psicanálise. E os primeiros 5 anos pós-formado, eu exerci basicamente a psicanálise, né? E aqui tem inclusive uma pergunta, né, da Josiari aqui, grande abraço, Josiari, que a formação clínica em psicanálise ela não está atrelada a nenhuma formação específica, graduação, né, mas nos pilares estudo da base teórica, autoanálise e supervisão. E aí pede para eu comentar.
É assim que a psicanálise acontece, né? Ela não é uma profissão no Brasil como a psicologia, ela não exige nem mesmo a graduação em psicologia, né? Pessoas de outras áreas podem fazer, contudo, ela não é uma formação de Instagram, como muita gente faz, que faz um cursinho, estuda um pouquinho ali, lê alguns comentários sobre textos de Freud, assiste uns vídeos no YouTube e acha que então vai sair, vai fazer, vai virar analista. Não, é uma formação muito densa. Com certeza a Mari já falou bastante sobre isso para vocês, né? Envolve esse estudo contínuo, né, da teoria, da psicanálise, a análise pessoal e ter a supervisão, tá? Eu posso dizer que nenhuma abordagem, em certo sentido, escapa muito disso aqui. Não dá para ser psicólogo sem fazer psicoterapia ou análise. Não dá para você sair da faculdade atendendo com pouquíssima experiência sem um supervisor clínico para te dar segurança, para te orientar. Isso é importantíssimo, isso é fundamental. E também continuar estudando. E como eu sempre fui assim uma pessoa que gostou muito de estudar e sempre foi muito curiosa, depois de um tempo eu fui me percebendo uma pessoa muito empática, muito acolhedora, e a psicanálise eu sentia que ela me colocava num jeito de ser um pouco diferente do que eu sou, mais enigmático, mais misterioso, mais distante, né, o sujeito do suposto saber. E eu sentia que eu tinha uma coisa mais de um calor humano. E eu comecei a ler Carl Rogers, eu comecei a ler Fritz e Pierce, eu comecei a ler Irving e Yalow, e aí eu comecei a perceber no existencialismo, no humanismo e na fenomenologia algo que me representava mais como ser, né? E ambas as abordagens são psicodinâmicas, então ambas as abordagens eu considero irmãs, eu sinto que há muita proximidade entre elas, o jeito de olhar para o sujeito, mas há sim diferenças também, mas a psicanálise é algo que eu posso dizer que eu ainda, em maior ou menor grau, me vejo utilizando na clínica, nessa ideia de uma psicologia integrativa, correto? Então eu acabei indo para isso, tá? Para essa abordagem que a gente chama de psicologia existencial humanista, tá? O que, que seria isso? Seria trabalhar as questões na clínica como a liberdade humana, a responsabilidade humana, o sofrimento humano, o sentido da vida, trabalhar a nossa relação com o mundo, né? O que, afinal de contas, nós estamos fazendo aqui, da nossa consciência com o mundo, com a realidade, o devir, o vir a ser, que o homem não é um ser fechado, mas é um ser aberto, ele sempre está se tornando, né? Ele não é, ele é um tornar-se o tempo todo, né? E a fenomenologia, porque a fenomenologia, diferente da outra forma de fazer ciência, as outras epistemologias, a fenomenologia ela valoriza o fenômeno, que é basicamente aquilo que se apresenta para a percepção da pessoa. Então eu não explico o ser humano a partir de um livro, de uma abordagem, de uma teoria. Eu observo, percebo, e aquilo que se apresenta é o que é. É óbvio que isso vai desvalorizar os sistemas de psicopatologia, o DSM-5, porque são formas de olhar para o sujeito a partir da doença e a partir de categorias. E a existencial humanista, ela não categoriza, porque cada ser é único. Cada ser, como eu disse, merece que seja endereçado uma psicologia muito específica para aquela necessidade. Então, a psicologia existencial, humanista, fenomenológica, ela observa e percebe esse sujeito no mundo dele, como que ele interage, então ajuda essa pessoa a ser quem ela é, a ser mais quem ela é, a deixar as máscaras de lado, a tomar decisões, assumir responsabilidades e viver a vida que cabe de fato a ela para viver. E parar de se queixar de que a culpa é do mundo, do universo, de Deus, do Papa, etc, 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 etc. Então, quando a gente pensa, Ricardo, então não tem DSM-5 psicopatologia? Não, tem sim, tem, né? Quando a pessoa, aquilo pode ajudar a pessoa,
certamente é importante um diagnóstico, um psicodiagnóstico, etc. Mas não como acontece hoje, né? Para os humanistas, há um certo exagero, uma patologização da vida. E aqui a gente também tem uma diferença pensando Freud e as abordagens humanistas, que eu acho que é importante fazer menção. A abordagem psicanalítica parte de um olhar para um ser humano que ele é vítima, em certo sentido, é claro, né? Mas de um passado, de uma relação com os pais na infância, de situações não resolvidas, de instintos que o sobrepõem, ao qual ele ainda não tem total consciência. Em análise, óbvio, ele vai tomar consciência, vai se responsabilizar pela própria vida, mas em termos existenciais humanistas, a gente sempre olha para o ser humano como um ser ativo, potente, ao invés de olhar para o ser humano como um ser neurótico, que tem uma estrutura de personalidade neurótica, né? Ele tem ali, ele é obsessivo, ele é histérico. Nós olhamos para o ser humano e enxergamos a potência e a capacidade daquele ser. Então a gente sempre olha num viés positivo, como uma semente que tem muitos obstáculos que estão impedindo de crescer e ser uma grande árvore, e a gente vai até lá, ajuda a pessoa a remover os obstáculos, a identificar, e rega essa semente até que ela seja uma grande árvore potente e tenha uma vida plena. Então essa é a ideia dentro do existencialismo, tá? Bom, eu vou ler aqui porque eu vou falando, como eu disse, ia ser espontâneo, então qualquer dúvida que ficar depois, vocês também podem me encontrar pelos corredores e a gente conversa. A relação entre o uso de inteligência artificial e a prática clínica. Inteligência artificial é bem bacana, eu gosto. Ela ajuda em muitos trabalhos que antes poderiam ser trabalhos cansativos, até para pesquisa acadêmica e científica, mas ela não substitui algo que sempre será único em termos de psicologia, que é o encontro humano. Tá? Curiosamente, a abordagem que mais valoriza o encontro humano é a abordagem existencial humanista. O encontro está acima de qualquer técnica. A gente nem fala de abordagem, a gente fala de encontro. O encontro é importante, a abordagem ela é secundária. Nenhuma abordagem é mais importante do que ninguém. Nenhuma teoria é mais importante que um outro ser humano. O outro ser humano ele brinda por si mesmo. Então, quando eu penso em inteligência artificial, eu fico pensando, inclusive, nesses formatos de fazer psicologia que se popularizaram como ciência nesses últimos tempos, e o que é pior, na minha opinião, como a única ciência, a única forma de fazer ciência, né? Um empirismo, um cartesianismo, que na verdade nada mais é que um grupinho que, né, enfim, arroga para si a invenção da psicologia. Mas como sabemos, quem inventou isso foi Freud, e, e a gente tem que dar o devido crédito para isso. Então, esse pessoal que fala muito de psicoeducação, vamos psicoeducar as pessoas, entenda isso. Lá está a pessoa, o paciente, o doente, e aqui está o psicólogo. O psicólogo tem a informação e ele vai até essa pessoa para educar ela. Isso é uma grande parte da técnica dessas psicologias ditas baseadas em evidências. Só que psicoeducação é algo que a inteligência artificial consegue fazer com muita propriedade. E eu diria melhor do que qualquer psicoterapeuta. Porque a inteligência artificial ela consegue ter verdadeiros compêndios de técnicas dentro dela, uma coisa que o nosso cérebro não é nem capaz de registrar, nem na maior genialidade. Ela consegue entregar conteúdos técnicos para as pessoas. Mas uma inteligência artificial nunca será capaz de proporcionar um encontro humano, olhos nos olhos, alma com alma, gente com gente, gente autêntica, no caso do existencialismo, gente humana, autêntica, gente que sofre, que chora, que sangra, que dói, que sofre perdas, que passa por lutos, gente autêntica, que não é um personagem.
né, que não está vestindo um papel, gente que está na vida lutando como todo mundo, pagando imposto, acordando de manhã, dormindo tarde. Não tem inteligência no mundo artificial no mundo que vai fazer isso. Certamente ela vai se humanizar cada vez mais, evoluir, daqui a pouco teremos robôs, etc. Mas esse contato humano, ele é uma coisa que tem um potencial extraordinário. Talvez seja a grande técnica da Gestalt terapia, de Carl Rogers, a abordagem centrada na pessoa e etc. Já há um esforço, inclusive, de algumas dessas psicoterapias para colocar elementos humanistas nas suas abordagens. Por exemplo, a gente tem várias terceiras ondas de TCC, né? Terapia cognitivo-comportamental, como a ACT, abordagem de aceitação e compromisso, terapia do esquema, comportamental contextual, DBT, que já é um esforço de não ficar aquela coisa seca, formal, e dar um caráter mais humano para o ecionar do encontro e da psicoterapia. Eu acho, particularmente, a ACT, a abordagem de aceitação e compromisso, uma gestalt terapia melhorada, digamos assim. Misturou um pouco de técnicas mais específicas, com um pouquinho de TCC, bem pouquinho, por isso que é legal. E aí então a gente tem a abordagem de aceitação e compromisso. Eu estudei bastante essa abordagem recentemente, para você ver como que é muito difícil definir qual seria hoje a minha abordagem, né? Porque eu saio então da psicanálise, eu parto para o humanismo, existencialismo, fenomenologia, e nesses últimos anos eu estudei ACT, terapia do esquema, e tem sido bem bacana, bem interessante, né? Por isso que eu acredito que o meu caminho é mais integrativo, afinal são 20 anos de prática clínica. Como um psicólogo clínico recém-formado pode se conhecer no mercado de trabalho? Precisa ir para o digital. Precisa. Assim, eu mandei fazer 1000 cartões quando eu me formei e eu obtive um total de 0 pacientes a partir de cartão de visita. Isso a gente está falando 20 anos atrás. E ainda funcionava um pouco, eu acredito. Hoje não funciona mais. A gente vai ficar dependendo de indicação e tudo. Mas eu diria assim, se você é um bom psicólogo, se você faz um bom trabalho, dificilmente você não vai ter cliente. Essa é a verdade. Ah, a psicologia faz a gente ficar pobre. Bom, eu não acredito nisso. Eu acho que a psicologia é uma necessidade humana, é uma necessidade da nossa época, é uma necessidade que se ampliou na pandemia, pós-pandemia, e que está super em alta. Está super em alta. Então, se você se estuda, se você se dedica, você vai sim conseguir ter trabalho. Tem trabalho sobrando para psicólogo, na minha opinião. Eu acho que tem espaço para você aí que vai formar daqui a um tempo, sem dúvida alguma, tá? Mas se você quer se fazer conhecido, a forma como as pessoas se conhecem hoje é através da virtualidade, o Instagram, enfim, as redes sociais, né? Então, se você produzir conteúdo, ajudar as pessoas de alguma forma por ali, sempre de maneira ética, é claro, né? Você vai com certeza se posicionar aí de uma maneira interessante para as pessoas te conhecerem, certo? Nesse exato momento eu estou finalizando meu site aqui, inclusive, ó, pra você ver, eu nunca fui muito pro digital, assim, nos últimos 5 anos que eu tenho vindo, mas eu nunca tive um site, agora eu vou fazer um site e tal, então eu estou exatamente nesse processo de tentar ter uma presença digital mais consistente, um posicionamento mais interessante, de acordo aí com os meus objetivos profissionais, tá? Tá funcionando, tá sendo bem bacana, vocês sabem da Clínica da Revolta, né? Merchan básico aqui, acho que ainda temos uma turma esse ano ainda, vale a pena demais fazer parte, a gente vai aí pela psicologia humanista até a ACT, tá? Vamos lá então. João Paulo, quais as limitações do psicólogo clínico frente ao sofrimento humano e até onde a prática clínica consegue atuar? As limitações são muitas, eu diria que o trabalho do psicólogo é um trabalho absolutamente impotente, né? A gente lida com sofrimentos limítrofes da existência humana, sofrimentos que, se não vivemos, jamais gostaríamos de viver alguns desses sofrimentos, e a gente oferece um suporte para essas pessoas
para que esse sofrimento seja mitigado, diminuído. Dependendo do contexto, psicanálise, humanismo, não é nem interessante tirar a angústia dessa pessoa, porque a angústia ela é o combustível que aquela pessoa precisa para ela transformar a própria vida, para ela mudar, para ela buscar novos ares. Como diz Freud, quando a dor de mudar é menor do que a dor de permanecer, então a pessoa muda. Então é essa a ideia é que a gente não está ali também para ser um analgésico para as pessoas e livrá-las do sofrimento. Não, aquele sofrimento, aquele sintoma, aquela dor, ela está dizendo alguma coisa, ela está passando uma informação. Isso tanto em termos psicanalíticos quanto humanistas. A gente tem um ponto de encontro aí. E quais são as limitações? São muitas. Todo dia eu estou aprendendo na clínica com os meus pacientes, enquanto tento ajudar eles. E eu acho que essa postura de humildade ela é fundamental para uma clínica bem-sucedida. É muito difícil a gente arrogar para si que a gente, de fato, tenha todas as respostas. Eu não acredito nisso. E aí Jung, né, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas quando estiver diante de uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Bom, Jung aqui foi um humanista, né? Ele foi completamente existencial humanista, mas ele é anterior às abordagens humanistas, mas ele é influenciado por Nietzsche, por Kierkegaard, que são existencialistas, né? Assim como Freud também foi, né? Kierkegaard é o primeiro a falar de angústia, Nietzsche influencia muito Freud também. Então, assim, conheça todas as teorias, eu tô tentando aí, tô caminhando, sem pressa também. Domine todas as técnicas, bacana, eu acho que técnica nunca é demais. Eu me lembro de ir para o meu analista um tempo atrás, e quando eu ia me deitar no divã, eu percebi que tinha um livro do Irving Yalom, que é um humanista, né, integrativo. E eu falei, esse livro aí, né, brinquei, né, pô, esse livro aí, o que está acontecendo? E ele disse, olha, tudo que me ajuda a ajudar o ser humano é muito bem-vindo, né? E eu sou muito dessa pegada também do Jung e do meu analista, né? Ele tinha um seminário do Lacan, que é um calhamaço assim, se tu vai para psicanálise por esse caminho, se prepara, e tinha um livro ali do Irving Yalom do lado para também aprender sobre uma outra forma de psicologia, tá? Então tudo isso é importante, né? Técnica e presença e ser um ser humano. Na contemporaneidade, quais estigmas permeiam a prática clínica? Deixa eu tentar pensar quais estigmas. É difícil para mim dizer isso, porque antigamente eu lembro de consultórios que tinha porta de entrada e porta de saída pelos fundos, para que ninguém visse que você estava fazendo terapia, porque era um pouco vergonhoso. Ir ao psicólogo era coisa de doido e etc. Hoje é glamour, né? É um privilégio, é um status fazer terapia. Hoje mudou isso muito, muito, muito. Mas assim, ainda existe muito estigma em torno de psicodiagnósticos, existe ainda a minimização do sofrimento do adoecimento em saúde mental, existem as questões sociais do nosso país que são grandes, assim, infelizmente a psicologia ela ainda não está completamente acessível em toda a sua potência para todos os seres humanos, isso não é uma realidade no nosso país, eu acredito que não é uma realidade no mundo. E há redes sociais e muita gente disseminando muitas coisas erradas, informações erradas, fake news, etc. Então, sempre existe algum rumor, alguma coisa em torno da psicologia, mas eu não estou lembrando de nada mais nesse momento para comentar. Assim que acabar o vídeo, eu tenho certeza que eu vou lembrar, mas agora eu não estou lembrando. Desde sua formação enquanto psicólogo, a prática clínica não é a mesma de hoje. Em que a psicologia clínica evoluiu e em que ela ainda encontra entrave. Na minha vida pessoal, bom, eu já falei bastante, né? Eu saio psicanálise, humanista, existencial, fenomenológica, agora eu tenho estudado ACT, então eu não quero parar, eu quero continuar, tem sido bacana para mim. Em termos sociais, eu acho que a psicologia também ficou mais acessível para as pessoas entre a minha formação, 20 anos atrás, e o que está acontecendo hoje, tá bom? Eu acho que eu já estou até com o meu tempo estourando, eu falo muito isso porque é espontâneo, hein? Acho que tinha que ter feito roteiro. Vamos lá, vou acelerar. Augusto,
Para o paciente, a primeira sessão pode ser determinante se ele continua ou não fazendo terapia. Existe algum cuidado ou manejo durante a sessão com esse paciente para aumentar as chances de ele retornar ao consultório após esse primeiro encontro? Ah, acolhimento incondicional, incondicional, acolhimento absoluto, empatia total, cuidar dessa pessoa como se ela fosse o que ela é, um ser humano que tem valor em si mesmo, um tesouro, assim, uma enorme potência que anda, fala, vive, sofre, chora e tem sonhos, desejos, vontades de viver uma vida incrível como qualquer um de nós. Se essa pessoa é olhada nos olhos, é recebida com carinho, um aperto de mão firme, no meu caso humanista é um abraço apertado, isso realmente aumenta assim as chances do retorno. É a presença, é o que a gente chama de presença. É quando o psicólogo está presente de verdade com aquela pessoa. A presença é fundamental, certo? Mesmo digital, tá presente, presente de verdade aqui, como eu tô com você. Eu tô presente aqui com você, rapaz. Entendeu, Augusto? Presença, presença. Presença é determinante. Na sua abordagem, como o profissional é impactado pelos sofrimentos trazidos pelo paciente, é fácil não se envolver ou se identificar e acabar sofrendo também? Cara, isso aqui vai depender muito de cada um. Eu não gosto da frieza de aquela pessoa que tem tanta experiência com sofrimento que é indiferente, e nem gosto de uma empatia melosa, melodramática, que a gente daí não dá conta. Eu estou tentando encontrar esse equilíbrio. A nossa consciência, ela é uma lanterna. Toda consciência é consciência de algo, né? Como diz o So, né? Pai da fenomenologia. Então, quando eu estou olhando para um determinado objeto, a minha consciência ela está aqui. Dependendo do sofrimento que a pessoa traz, e se a minha consciência está aberta, eu vou captando tudo e aquilo vai me atravessando, sempre vai atravessar. Essa é a profissão que a gente escolheu. O mínimo de empatia há de se ter, porque a gente precisa estar ali de verdade, sofrer junto com a pessoa enquanto a gente ajuda a pessoa a caminhar. Mas a gente, óbvio, precisa entender o nosso limite. A gente não é o Homem-Aranha, o Superman, a gente não vai poder levar a pessoa para casa, colocar a pessoa para dormir, a gente vai ter que é, dar um abraço, apertar a mão e dizer até logo, até a próxima sessão. E aquela pessoa vai ter que se haver com a vida dela, com os sintomas delas, com as questões delas, assim como a gente precisa se haver com o nosso. E aí a gente, quando sai do consultório, a gente sai para a nossa vida. E se a gente misturar essas coisas muito, né? Acho que um pouco a gente sempre vai misturar, eu tenho também essa dificuldade, mas se a gente mistura, tem um jeito que eu acho que é patológico, que no final das contas a gente nem vive nem cuida de ninguém. Então a gente cuida dos outros enquanto se cuida muito, fazendo terapia e se cuidando, e sem fazer o que eu já fiz, atender 50 pacientes por semana. Hoje eu tenho noção que isso não era é, correto de ser feito, né? Esse tipo de coisa adoece a gente. Então a gente tem que estabelecer limites ali saudáveis de acordo com a nossa realidade, tá bom? A gente é sim impactado pelo sofrimento do outro. Depois de 10 horas de escuta, nosso cérebro fica meio esquisito. E aí, sobre IAs também, né? Se identifica muitos pacientes que são acometidos por sofrimento relacionados a IAs ou redes sociais. Isso aí, no início da IA, apareceu bastante no consultório. Assim, muita gente reclamava assim, das IAs e tinha medo de perder trabalho, de ficar desempregado, de muita ansiedade. Isso aconteceu bastante no início. Depois arrefeceu um pouco. Hoje eu não vejo isso aparecendo mais. Eu acho que essas pessoas perceberam que também não é um bicho de sete cabeças. No início parecia que ia tirar o trabalho de todo mundo, né? Eu tenho pacientes que trabalham com tecnologia e havia muito medo, né, de que as IAs assumissem tudo muito rápido, mas não é bem assim também. No humanismo a gente trabalha nas mudanças com naturalidade na vida. Assim, a vida está mudando o tempo todo, não tem nada
que não está derretendo e sofrendo a ação do tempo, né? Assim, tudo está sofrendo a ação do tempo e está se transformando o tempo todo. E a vida não vai ser diferente. É exatamente esse lugar de segurança ilusório, imaginário, que adoece as pessoas. É acreditar que a vida é uma fotografia. A vida não é uma fotografia. A vida é um vídeo. E esse vídeo, ele tem clímax, ele tem anticlímax, tem vilão, tem bandido, tem herói, tem queda, tem êxtase, gozo né, absoluto desespero. Então a vida humana, ela não é uma vida linear mesmo para quem a encara dessa forma, certo? Qual foi o maior desafio enfrentado na graduação e carreira? Situações ou experiências que marcaram o percurso? Como foi possível essa da Stephanie, né, lidar com elas e seguir em frente? O maior desafio foi... Acho que foram muitos desafios em 20 anos. Num primeiro momento, eu era uma pessoa de muita fé, ou melhor dizendo, de muita religião, e eu sentia que a psicologia ela gerava um ruído, um confronto com as coisas que eu acreditava. E aí toda a faculdade de psicologia, toda não, os primeiros 2 anos foi de muito, assim, desconforto, de muita coisa sendo demolida para ser reconstruída. E eu percebi que eu precisava amadurecer muito. E essa foi uma crise que a psicologia me ajudou. E eu sou muito feliz por ter passado por isso. E aí depois eu vou solucionar esses dilemas entre a psicologia como ciência e o fato que o ser humano fenomenologicamente é alguém que acredita nas mais diversas coisas, fazendo teologia e depois o meu mestrado em psicologia da religião. Então, hoje eu sou um pesquisador em psicologia e religião e isso está absolutamente conciliado no meu coração e eu tenho muita paz com relação a isso. Pretendo até, inclusive, fazer uma formação, um curso sobre isso em breve, falando sobre todos os olhares da psicologia para o fenômeno religioso e o valor disso quando a gente olha para o ser humano, né, que também apresenta ali a sua fé, a sua espiritualidade, a sua forma de ser. Essa foi uma crise presente na psicologia. E aí, depois de 2 anos, eu acabo me desconectando de toda a experiência de fé e vou para o outro extremo e depois eu faço essa reconciliação. Eu não tive outros desafios. Eu lembro que eu fui para São Paulo e aí eu subloquei um consultório com 22 anos de idade. Eu lembro que o meu segundo paciente me ligou uma terça tarde, eu estava jogando FIFA, ele disse, olha, eu vou me suicidar agora. Eu não sabia o que fazer, e eu nem lembro exatamente o que eu fiz, eu só sei que, graças a Deus, isso não aconteceu. Eu estive ali presente com ele, parece-me que foi o suficiente naquela ocasião. Mas a faculdade, ela não tem como, né, nem acho que seja culpa dela, nos preparar para esse tipo de experiência. A gente começou a atender pessoas, abriu uma porta, colocou uma placa, qualquer pessoa pode chegar ali e vai ser um mundo novo para a nossa realidade. E a gente tem que ter, por isso, humildade o tempo todo quando a gente está diante de outro ser humano, tá bom? É isso, espero que eu tenha ajudado vocês aí. Espero que o tempo não tenha estourado muito aqui, que tenha sido suficiente para pelo menos provocar aí algumas discussões, discordâncias, brigas. Espero que o pessoal da TCC tenha ficado bem chateado, porque senão eu fico chateado, né? Mas o pessoal, a Mari, um aceno para psicanálise, maravilhosa Mari, excelente professora, queridíssima, pessoa incrível, privilégio conhecer a Mari e ser professor aí na mesma instituição que ela. E um grande abraço para vocês, saudade de vocês. Espero em breve estar presente, com presença, pertinho de vocês. É isso. Provavelmente eu estou aqui na sala ao lado, aplicando algum tipo de trabalho, por isso eu não posso estar presencialmente, mas a gente se vê pelo corredor. Um beijão e até. Tchau, tchau.